Boa tarde, meu nome é Lucas, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ângulos em situações reais. Ângulo de visão, situações do cotidiano. Então eu pergunto para vocês, deixo essa problemática para vocês. Aonde está presente os ângulos no nosso dia a dia? Porque ele está falando do cotidiano, então a gente tem que pensar no nosso dia a dia. Em que momento está presente no nosso dia a dia os ângulos? Sendo assim, o objetivo da nossa aula é compreender a noção de ângulo e resolver uma situação-problema envolvendo o ângulo de visão ou contexto real. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje, crianças, é ensino fundamental, 6º ano, matemática, competência 26, que é resolver situações, problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos. Então, como nós falamos aqui, ele está no nosso cotidiano, então existem vários contextos para nós falarmos sobre ângulos, certo? E aí eu pergunto para vocês, vocês sabiam que quando nós abrimos um leque ou quando nós mexemos os nossos olhos, tem ângulo envolvido, está formando ângulos através disso? Ótimo! Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então aqui eu tenho dois tipos de ângulos que são: eu tenho esse ângulo aqui, que ele é um pouco mais fechado, e esse ângulo que é um pouco mais aberto. A referência que nós temos para saber que tipo de ângulo que nós estamos falando é o ângulo de 90 graus, formado por duas semi-retas e que ele é demonstrado dessa forma, certo? Tudo que é menor que 90 graus, sendo de 1 grau até 89 graus, eu sei que ele é um ângulo agudo. Mas quando ele é maior que 90 graus, eu digo que ele é, esse aqui é um ângulo agudo, e quando ele é maior que 90 graus, sendo ele de 91 graus até 179 graus, ele é um ângulo obtuso, certo? E depois do 179, professor, qual é? É um ângulo raso, um ângulo formado dessa forma aqui, um ângulo raso, certo? Sendo assim, eu pergunto a vocês, né? A gente vai pensar agora em ângulos no nosso dia a dia. Exemplos: campo de visão de uma câmera. É um dos momentos que a gente percebe que o ângulo está presente. A câmera é como se fossem os nossos olhos. Percebe que se eu colocar o dedo aqui atrás eu não consigo enxergar. Se você quiser fazer esse teste, coloca os dedos atrás na linha da sua orelha e você vai perceber que você não vai conseguir enxergar eles. Outro momento é fechando ali do portão ou portas, farol de carro, movimentos dos porteiros do relógio e ângulos formados através do nosso braço. Se eu faço assim, eu tenho um tipo de ângulo, e se eu faço assim, eu tenho outro tipo de ângulo, certo? Sendo assim, eu venho com uma situação problema para vocês. Uma câmera de segurança cobre um ângulo de visão de 120 graus. Para cobrir uma sala com um campo de visão de 180 graus, quantas câmeras será necessário? Então, se uma câmera eu tenho 120 graus, o campo de visão dela é de 120 graus, para que eu consiga enxergar tudo que está desde a linha da minha orelha, por exemplo, até eu fechar os meus braços, eu preciso de quantas câmeras? Então, se uma câmera eu sei que é 120 graus que eu consigo enxergar, eu vou tentar fazer o teste com mais uma câmera. Será que eu consigo chegar nessa quantidade ou numa quantidade, num campo de visão maior? Vamos ver? Então, 120 mais 120 é igual a 0 mais 0, 2 mais 2, 4, 1 mais 1, 2. 240 graus. E aí eu pergunto para vocês, 240 graus é maior ou menor que 180? Maior. Então, se ele é maior, duas câmeras será o suficiente para que eu consiga olhar todo esse campo de visão aqui, correto? Sendo assim, eu peço para vocês que tragam para mim, para a próxima aula, esse desafio. Em quais momentos do nosso dia a dia nós
usamos, nós visualizamos os ângulos. Então, um dos exemplos que eu gosto muito de dizer é algo que nós usamos na nossa aula, que é o compasso. Então, através do compasso, a gente consegue formar ângulo conforme a abertura que eu faço com o meu compasso. E o resumo da nossa aula, já encaminhando para o fechamento, é ângulos que estão presentes em diversas situações reais e também saber estimar e medir ângulos e como ajuda a resolver problemas no nosso cotidiano. Então vocês vão perceber que daqui para frente vocês vão ver muitos exemplos, muitas maneiras de ângulos, muitas formas de se ver ângulos. Então hoje nós falamos sobre isso, algo bem sucinto, mas para as próximas aulas nós vamos aprender como calcular ângulo, além de como calcular nós vamos aprender a medir eles e tudo mais, certo? Desde já eu agradeço a participação de vocês e obrigado!